Boa noite, gente. Não poderia deixar de entrar hoje com essa notícia que nós recebemos, nós da classe médica, que apoiamos uma medicina mais natural, uma medicina ortomolecular. Estamos muito felizes hoje com essa aprovação do CFM, né? Quem já mexe com saúde integrativa, que olha o paciente com olhar integral, sabe a importância que é a ozonioterapia. E hoje foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina a ozonioterapia médica em atos como articulações, tá? E feridas. Porque quantas pessoas hoje sofrem de fibromialgia, sofrem de dores articulares, pós-menopausa, né? Exercício físico intenso e vai postergando, leva uma cirurgia. Às vezes você faz aquelas infiltrações que depois a dor volta. E nós sabemos como é eficaz a ozonioterapia. A ozonioterapia articular, ela é eficaz e ela vai te dar, assim, longevidade a longos anos, tá? Quem é paciente oncológico, como eu, quem já foi, ou quem é paciente pós-menopausa, sabe como que é difícil você sofrer com problemas articulares. Quantas vezes você ou alguém da sua família tem que recorrer a um médico e o máximo que o médico pode te passar ou passa é o que? Um anti-inflamatório. Você toma um anti-inflamatório, mas você tá com aquela dor na coluna, você tá com a dor no joelho e depois vai se resolvendo e adiando, chegando até uma possível cirurgia. A ozonioterapia médica, que foi aprovada hoje pelo Conselho Federal de Medicina, ela regulamentou o quê? A possibilidade de você fazer a ozonioterapia com um profissional médico, tá? Que tem a capacidade e a habilitação para a ozonioterapia, para a gente fazer as infiltrações articulares, tá bom? Então, o médico que for fazer a aplicação de ozônio, além dele ter a capacidade para ser a pessoa terapeuta que vai aplicar o ozônio, tem que ter também a máquina de ozônio medicinal regulamentada pela Anvisa. Que é uma coisa que eu sempre falei, que nós no Brasil hoje temos algumas marcas, mas a gente tem uma marca pioneira, que é até a máquina que está na foto da resolução do CRM. Eu não posso falar a marca aqui, mas é por quê? Porque a gente tem a regulação exatamente do fluxo do gás, do oxigênio, para a gente puxar e colocar nas suas articulações. Então, eu como médica, como paciente oncológica, não poderia deixar de vir aqui falar essa notícia para vocês, porque quem já me acompanha há muito tempo sabe a luta que eu passei durante o tratamento e como que o ozônio foi eficaz. E como que eu levo essa informação a pacientes oncológicos, mesmo nos meus atendimentos online, meus atendimentos lá em Portugal, que eu mando minhas pacientes para Lisboa, às vezes fazer ozônio com a Karina Guerreiro, e como que melhora, tá? Então, paciente que precisa de ozônio articular, você sendo paciente oncológico ou você sendo paciente menopausado, porque lembre-se uma coisa, todo paciente oncológico, ele é o quê? Ele é menopausado, a gente tem menopausa química. Menopausa acontece o quê? Resseca todas as suas articulações, porque você tem queda drástica dos seus níveis de estradiol, de progesterona, e aí você fica parecendo aquela engrenagem de carro velho, né? Que você tem que pôr vaselina na porta e ficar... É assim que fica um paciente menopausado, tá? Aquela articulação seca, joelho, quadril. Quantas pessoas que às vezes, né, que motorista sentado muito tempo errado, né? Senta em cima da pelve, você fica com problemas no quadril. E aí você fica o quê? Tem que fazer infiltração. Quantas infiltrações de anti-inflamatório, às vezes forma bolsas de líquido que tem que ficar drenando. Gente, se a gente faz uma aplicação correta de ozônio nessa articulação, o sucesso que você tem, mesmo que você estiver com líquido, tá? A gente consegue o que? Resolver. Porque o ozônio, o que o ozônio vai fazer nessa articulação? O ozônio é um anti-inflamatório potente. Quando você entra com ozônio, você pode estar com uma bursite, tá bom? Eu já tratei muita bursite de ombro, que ia para cirurgia, e não precisou ir às vias de fato. Por quê? Só de você aplicar o ozônio vai o quê? Melhorando aquela inflamação local, tá? E aí não precisa fazer aquela drenagem. Vai drenar, sim, em alguns casos que tiver infeccionado, tá? Quando tiver infecção, a drenagem para fora da pele vai ser o quê?
eficiente, vai ser eficaz e vai ser necessária, como foi no meu caso da minha mama. Eu falo aqui de pacientes oncológicos porque a gente vai para uma radioterapia e você é sujeito a uma radiação muito forte e você fez uma cirurgia antes que você retirou o tumor. Às vezes aquela cicatrização ainda não está tão perfeita e você vai receber um índice de raios potente, que você fica lá numa posição horrorosa e aquilo ali vai queimando, gente, vai queimando, que é uma dor insuportável. E no meu caso eu tive infecção bacteriana. Se não fosse o ozônio, eu fazer o ozônio e drenar corretamente, eu não teria jamais reconstruído um peito, tá? E mesmo assim, fazendo o ozônio, uma coisa que eu sempre explico para vocês, quando a gente faz em ferida, se a gente vê que tem um grau infeccioso ali, mas a infecção tá patente. O que é patente, Adriana? A infecção patente é o quê? Você tá ali com uma cicatrização que ela tá até meio que bonita, mas tem um ponto ou outro que não fecha. Por que não fecha? Se não tá fechando, tá uma coisa aberta, igual ficou no meu peito, é porque embaixo tem alguma secreção, tem algum micro-organismo ali que tá aqui, soltando algum fluido que não deixa a pele de um lado do outro se aproximar. Por isso, e ali se você entrar com ozônio, a gente vai no momento oportuno, vai drenar. Às vezes, a própria pele vai drenar o que? Espontaneamente depois. Então, assim, eu tô muito feliz com essa notícia hoje, que nós agora, graças a Deus, podemos falar isso, né? E podemos levar esse benefício para vocês. Porque às vezes a gente, né, fazia em caráter de estudo, né? No meu caso, eu fiz em mim, né, em caráter de estudo, porque já se fazia o que na odontologia, já se fazia na medicina veterinária. Só faltava o que? A nossa aprovação pelo Conselho Federal de Medicina, para a gente fazer em nós humanos, e a gente poder falar aqui para vocês abertamente. Muita gente já conhece todos os benefícios do ozônio, nós já temos países que já usam a ozonioterapia coadjuvante em vários tratamentos crônicos, como fibromialgia, menopausa e câncer e infecções. Pacientes diabéticos se beneficiam demais com o ozônio, porque para cicatrização, para aproximação dessas bordas da ferida, entendeu? Porque o paciente diabético tem um teor de inflamação tão alto que a hemoglobina dele não consegue ligar no oxigênio, ela tá ligando na glicose. Então, eu oferecer para você uma dieta, oferecer para você uma droga, para você emagrecer, para baixar essa insulina, e eu não te ofertar oxigênio para você fechar as feridas que você tá fazendo, que você faz a ferida aqui na frente da sua perna, no maléolo, que é muito comum, aquelas varicosas de veias que não fecham, o ozônio vai ajudar demais. Então, é muito bom. Outros conselhos já haviam reconhecido. Eu sei, por isso que eu fazia com os conselhos de enfermagem. Mas a gente fazia, né, naquele jeito, porque se chegasse alguém, queria um pedido médico para a enfermeira estar fazendo. Então, hoje a gente pode fazer com mais respaldo e mais segurança, tá bom? Então, sempre quando vocês precisarem, né, fazer ozônio, uma coisa que eu oriento até meus pacientes do online, né, tem uma colega aqui falando, eu oriento na sua cidade, quem tem a máquina, quem é enfermeira, quem é fisioterapeuta, eu sei que eu reconheço, eu tenho muitos colegas de outras áreas multidisciplinares, que graças a eles eu estou viva. Então eu agradeço demais, até eu levei ozônio para as fisioterapeutas que me acompanharam no hospital, quando eu fiquei internada, que elas não conheciam. Eu que fui falando para as enfermeiras que cuidavam de mim lá no CPO, eu falei, não, você tem que fazer essa parte, porque não é só a gente ficar injetando as drogas, né? A gente tem que pensar também o que a gente pode fazer para minimizar o efeito colateral das drogas. Então, eu estou muito feliz com isso daqui, eu sou a prova viva que o ozônio funciona, né? Tenho uma mama restaurada, graças a Deus. Tenho as minhas articulações aqui boas. Hoje eu remei. Ontem eu remei 2 horas. Porque pós 24 quimioterapias que eu fiz, só eu sei a engrenagem que era para mexer esse braço. Se não fosse o ozônio articular, que eu fiz na época como fisioterapeuta, muito renomado, um amigo meu que tem muita capacidade nesse assunto também, com um amigo meu do Rio, eu não estaria nem fazendo isso daqui, gente. Porque eu tinha dor para pegar uma xícara. Tá? E o meu sonho era voltar a tomar um cafezinho.
Então, muito feliz com essa notícia. Quem você sabe que precisa dessa notícia, que quer fazer ozônio, as pessoas às vezes têm medo, ai, porque não é reconhecido, escutam falar mal, falar outra coisa. Não tenham medo, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem aqui. A gente tem formas seguras, sim, de você fazer ozônio com um profissional capacitado, habilitado. Importante é que ele tenha uma máquina que tenha o fluxo que a gente pode corrigir e dar um fluxo seguro para o paciente. E também ele saber, quando entrar em ferida, saber aonde entrar na pele, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, boa noite e gratidão.